Fala aí, impressionadores, beleza? Eu sou o Fred e na aula de hoje eu vou te ensinar como a inteligência artificial, o ChatGPT, pode ajudar a gente a criar 3 fórmulas do zero no Excel. Você vai se surpreender com todo o poder que a inteligência artificial pode ter se aplicado corretamente junto no Excel. Já deixa logo a curtida nessa aula e fica aí que você vai gostar demais. E antes de começar, deixa eu te lembrar que olhando aqui a descrição desse vídeo, você vai encontrar 3 links. No primeiro link tem informações sobre o nosso treinamento completo de Excel, o Excel Impressionador. O segundo link tem um mini curso gratuito que você pode assistir hoje mesmo. E o terceiro link tem um arquivo que eu vou utilizar nessa aula, essa planilha aqui, tá vendo? Você pode baixar essa planilha exatamente que nem tem aqui e você vai poder praticar no seu computador, tá bom? Olha o que eu quero fazer aqui. Eu tenho uma planilha que tem um fluxo de caixa simples aqui, tá vendo? Eu tenho todas as datas em que ocorreram cada movimentação, a categoria, se é uma receita ou despesa, a descrição dessa receita ou despesa e o valor. Eu quero utilizar a inteligência artificial para ajudar a criar algumas fórmulas aqui. Eu vou começar com uma fórmula bem simples e a gente vai terminar com fórmulas mais complexas, tá bom? Então vamos lá. Eu primeiro preciso saber qual que é o somatório, tá? Eu quero somar todos os valores aqui dessa coluna, tá? E eu quero o somatório, tá? Eu vou chamar isso de fluxo total, né? Fluxo total. Eu tenho informações aqui, são quase 1000 linhas de fluxo de caixa. Eu quero somar todos esses valores aqui, o total que entrou e o total que saiu. Isso vai ser o meu lucro, né? Ou o fluxo total, ou seja, todas as receitas menos todas as despesas, tá? Eu quero perguntar para o ChatGPT como que eu crio essa fórmula. Eu vou primeiro contextualizar para o ChatGPT. Estou utilizando o Excel, tá? Em português do Brasil, tá? Isso é importante porque às vezes a gente pede para o ChatGPT criar uma fórmula e ele cria a fórmula em inglês, porque o ChatGPT foi feito em inglês, entendeu? Mas aqui eu estou pedindo para ele já criar em português do Brasil. Qual fórmula devo usar para somar todos os valores da coluna D? Lembrando que é na coluna D, ó, que eu tenho todos esses valores aqui que vai me dar o fluxo total, beleza? E olha só, ele vai me dar aqui o resultado, que é utilizar a função soma. Olha que interessante, a função soma, tá? Você pode copiar e colar essa fórmula aqui. Ele só botou esse sinal de R aqui, que a gente não precisa, tá? Provavelmente ele botou o português de Portugal aqui, mas não tem problema. É só para te mostrar como ele já escreve a fórmula. Ele não apenas te fala qual fórmula utilizar, mas ele te deu a fórmula prontinha. Então essa primeira fórmula, a função soma, a gente já fez ela aqui. Ela é uma fórmula mais simples, tá? Mas agora eu vou pedir um desafio um pouco mais complexo. Eu nem vou falar qual é a função do Excel que eu quero que ele use. Eu vou simplesmente dizer qual que é o problema e ele vai me sugerir uma fórmula prontinha. Eu quero agora o seguinte, eu quero uma função que vá somar todos os valores aqui, desde que a categoria seja receita, tá bom? Então eu quero somar todos os valores aqui de receita, desconsiderando despesa, tá? Você já viu que somando receita e despesa, o total é menos 130 mil. Por que menos 130 mil? Porque teve várias entradas de dinheiro, tá? Várias receitas, mas também tiveram saídas. E as despesas, as saídas foram maiores que as receitas. Eu vou falar o seguinte, agora quero criar uma fórmula, né? Uma fórmula que some todos os valores da coluna D, desde que na coluna B exista o valor receita, tá? Acho que é receita que está escrito, né? Receita. Eu vou dar o Enter. Você percebe que eu não expliquei tão bem o que eu queria, tá? Eu poderia ter falado que em cada linha eu quero somar o valor da coluna D, desde que naquela linha, na coluna B, eu tivesse a palavra receita. Mas olha só, parece que ele entendeu. Ele sugeriu utilizar a função soma-C, tá? Se você sabe Excel, você sabe que faz sentido utilizar a função soma-C, né? Porque você está somando os valores se for uma receita. Mas mesmo que você não saiba Excel, você não precisa saber Excel, é só você pegar essa fórmula aqui, tá? Pega essa fórmula aqui, copia e cola. Agora eu vou botar o seguinte, vai ser o total de receitas, tá? Total de receitas e eu vou colar essa fórmula. Olha que legal, ele deu aqui o total de receitas. Bem interessante, tá vendo? É um soma 6, está somando todos os valores da coluna D,
desde que na coluna B a gente tenha a palavra receita. Muito interessante. Perceba que o soma C já é uma função mais complexa, né? Não é uma função soma prontinha. Agora, eu vou complicar ainda mais. Pessoal, agora eu não quero apenas que ele some os valores de receita, não. Ó, ele estava fazendo isso daqui, pegando todos os valores que são receita, ó, só tem receita, e somando valores. Agora, eu quero que ele soma apenas o que é receita e venda de produtos. Repara que além de receita de venda de produtos, eu tenho bonificação de fornecedor, desconto concedido, devolução de mercadoria. Eu não quero nada disso, não. Eu quero apenas venda de produtos, tá? Então vai ser o total vendas, beleza? Então, eu vou ter que dar um jeito de explicar para o ChatGPT o que eu quero. Eu quero agora o seguinte. Agora, quero uma fórmula que some todos os valores da coluna D. Lembrando, coluna D é onde eu tenho os valores. Desde que na coluna B tenha a palavra, tenha o valor receita, tá? E na coluna C tenha o valor venda de produtos, tá? Vou até botar do jeitinho que tá na planilha para não ter erro. Tem o valor venda de produtos. Tá vendo? Olha só, venda de produtos, tá? Então, ó, eu quero que crie uma fórmula que soma todos os valores da coluna D, desde que na coluna B, ó, coluna B tenha os valores de receita e na coluna C tenha o valor de venda de produtos. Caraca, hein? A gente começou com uma fórmula bem simplesinha, fomos para uma fórmula média e agora para uma fórmula mais complicada, porque eu vou ter ali uma fórmula até maior, né? De uma escrita um pouquinho maior. E olha só, ele utilizou a função somar produto. Ele poderia ter utilizado, talvez, a função soma 6, tá? Mas a função somar produto, ela também funciona nesse caso. Ó, eu vou chegar aqui e o total de vendas vai ser a função somar produto. E olha só, a fórmula retornou um erro. A gente pode fazer agora duas opções, tá? Ou a gente dá uma olhada rapidinho na fórmula e tenta entender qual foi o problema, ou então a gente pode até fazer o seguinte, ó, não quero me preocupar com isso não. Eu vou chegar aqui e falar, essa fórmula retornou o erro, e aí eu vou colar o valor. Hashtag valor com exclamação no final. O que aconteceu? Como corrigir? Tá? Então eu pedi para ele me explicar o que é isso, o que significa isso. Imagina uma pessoa que nunca utilizou Excel na vida, copiou e colou essa fórmula aqui e ao invés de aparecer o número, apareceu esse negócio aqui, valor, sabe? O que essa pessoa pensaria? Se ela não sabe Excel, ela não sabe que isso daqui é um erro, tá? Então, olha só que interessante. Eu pedi uma explicação e ele falou que valor, né? Esse hashtag exclamação valor é um erro, tá? Que pode ocorrer na função somar produto quando você tenta utilizar referências de colunas inteiras, como BB, ACC. Olha lá, tá vendo? Isso acontece porque a função somar produto não suporta referência de colunas inteiras dessa forma. Então, para corrigir o erro, você tem que especificar um intervalo, tá? Então, aí o que ele deu? Ele deu um novo intervalo, uma nova função, que eu vou copiar, ó, copiei a função e eu vou colar aqui dentro, tá? Agora sim, essa função deu certinho, beleza? Olha lá, essa função agora deu certinho. Interessante isso, né? O que ele fez agora? Ele colocou indo da função até a linha 100, tá? Sendo que até a linha 100, né, é até uma parte inicial da tabela. Essa tabela ela vai até a linha 1001. Eu vou especificar isso, tá? A fórmula funcionou, mas a tabela vai da linha 2, né, até a linha 1001. Corrija para que pegue até a linha 1001. Aí já é um ato de preguiça, né? A gente sabe que é só substituir esse 100 aqui por 1001. Mas tudo certo, né? Eu deixo a inteligência artificial ter esse trabalho braçal por mim. Eu já vou chegar aqui em cima, vou colar os valores e pronto. Eu sei que o meu fluxo total é de menos 130 mil reais, o meu total de receitas é de 2 milhões e 300 e o total de vendas, né, de receitas de vendas, é de 502 mil reais. Galera,
essa aula teve dois objetivos. Primeiro, te mostrar que a inteligência artificial é uma ferramenta incrível e que não tem motivo para você que usa Excel ainda não estar se beneficiando do uso da inteligência artificial. É gratuito e você pode acessar de qualquer navegador. E a segunda coisa que eu queria te mostrar é que a inteligência artificial, a grande vantagem dela, não é ela ser perfeita, não é ela nunca errar, mas quando ela erra, você consegue explicar o problema para ela, que nem eu fiz aqui. Olha só, retornou o erro valor e ele te dá a solução, tá bom? Então, use a inteligência artificial como um verdadeiro assistente seu na hora de utilizar Excel. Isso vai poupar um grande tempo e vai aumentar muito a sua produtividade dentro do trabalho quando você trabalha com Excel. Galera, curtiram essa aula? Se vocês gostaram, comenta aqui embaixo, manda mais. E aí eu vou continuar produzindo aulas nesse sentido, trazendo inteligência artificial e outras ferramentas que vão aumentar a sua produtividade dentro do Excel. Então não esquece de curtir essa aula, de comentar, manda mais e a gente se vê na próxima. Um abraço!